A reforma ministerial que está prestes a acontecer, um pouco cedo para a reforma ministerial, o governo acabou de começar, vem desagradando muita gente. O grupo chamado Atletas pelo Brasil e a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro emitiram um desagravo apoiando a ministra do Esporte, Ana Moser, que está prestes a ser demitida para que o presidente Lula possa abrigar o centrão no governo. O texto diz o seguinte, abre aspas, lamentamos que, em nome de uma pretensa governabilidade, o governo do presidente Lula possa vir a romper com seus discursos e promessas, colocando o Ministério do Esporte na mesa de negociações políticas. Aniquile toda e qualquer possibilidade de que a política de esporte que o Brasil precisa ser efetivamente implementada. O esporte não é moeda de troca. Sentimos-nos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. Fecha aspas. E apesar da iminente demissão de Ana Moser, o Partido Progressista tem resistido a aceitar o Ministério do Esporte do jeito que o governo ofereceu. Claro, tem pouco orçamento e tenta turbinar a pasta com novas secretarias voltadas a ações sociais e empreendedorismo, para só então, depois que tiver um orçamento um pouco maior, mais largo, mais obeso, aceitar a proposta. Lula, inclusive, já se reuniu com Ana Moser para tratar da sua saída. E o deputado federal André Fufuca deverá ser o novo titular do Ministério. Vamos parar por aqui e fazer uma primeira rodada. Vamos abrir com a Daniela Alves, depois com o João Belucci. Daniela, esse leilão de ministérios, na época do governo Bolsonaro, nós tínhamos 17 ministérios, mais 6 pastas, dava um total de 23. Já aumentou para 37. Agora se fala, depois não se falou mais, do Ministério da Pequena Grande Empresa, não sei mais o que é. Algum nome qualquer aí que deram. O que você acha dessa dança de ministérios? Não tira um pouquinho, eu diria, a autenticidade das propostas feitas por este governo? Capês, quais propostas? Porque eu, basicamente, quando peguei aquele plano de governo, eu não consegui verificar nada de concreto, como propostas concretas para o país. O que nós tivemos ao longo da campanha eleitoral foram narrativas em cima de narrativas. E grupos que foram se juntando porque queriam derrotar o Bolsonaro. E não estavam se juntando, na verdade, para uma proposta comum. Se juntaram para derrotar alguém que deveria ser visto apenas como um adversário, mas foi visto como um inimigo. Esta é a verdade. Então, para mim, essas associações de esporte chegar hoje e dizer que estão surpresos porque o governo vai utilizar o ministério como moeda de troca, ora, e olha só que interessante, nessa carta que eles lançaram, esporte não é moeda de troca. Queridos, educação não é moeda de troca, saúde não é moeda de troca, trabalho não é moeda de troca, nada disso é moeda de troca. A grande questão é que nós temos esses grupelhos, né, que só ficam observando a sua questão corporativa. Ora, o esporte não é moeda de troca, nada deveria ser moeda de troca, essa é a verdade. Claro, estou falando aqui algo que é senso comum para todo mundo, mas para vocês verem como funciona o nosso país. Essas associações defendendo agora, eles não conseguiram analisar lá na época das eleições qual que era a estratégia do próprio PT. Quando nós vamos fazer qualquer tipo de trabalho, nós analisamos o passado, não é, para conseguir fazer algum tipo de análise. E ninguém lembrou como que eram os governos anteriores para chegar agora e estarem surpresos. No caso da Ana Moser, logo que ela assumiu enquanto ministra, fiz uma análise aqui no próprio Linha de Frente e disse, olha, eu acredito também que esta vai ser uma das primeiras ministras a ser colocada de lado. Primeiro, por quê? Porque pelo fato dela não fazer parte do núcleo político em si, apesar dela ter vários projetos com várias prefeituras e governos do estado pelo país, anterior, tá, a ser ministra, e ela também tem um perfil muito ríspido, né, de lidar com as pessoas. Então, ela não vai ser alguém que vai ter prioridade dentro ali do governo e, com certeza, esse cargo já vai ser colocado em negociação na primeira oportunidade que o governo tiver. Ora, então vocês do esporte
passem a olhar o país como um todo e não apenas no interesse de vocês. Porque agora vocês estão vendo na armadilha. Aliás, eu não posso falar que vocês caíram numa armadilha porque vocês sabiam sim o que estavam fazendo. Nós precisamos de um projeto sério para o nosso país e não para grupelhos. João Belutti, tem um ditado que diz: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Na política podemos modificar esse ditado? Aos amigos, nada, porque já os tenho. Aos inimigos, emendas e ministérios. Emendas e ministérios, bem colocado. A gente vê aí a Ana Moser, na verdade, ela não tem um perfil de burocrata, né? Que é o que seria necessário para uma pasta dessa, a pessoa entender de burocracia e ter um trânsito político. Ela tem a sua carreira vitoriosa em termos de esporte, mas isso não cacifa ninguém, de maneira nenhuma, a alçar um ministério. E ela também, junto com o Silvio de Almeida, imagino que é outro que não tem essa articulação política, provavelmente estão na mira. E o PP e o Republicanos, caso se confirme também a saída aí para algum ministério, uma articulação com o Lula, complica muito a situação do Tarcísio e de diversas outras pessoas que encampam a bandeira de direita, a bandeira conservadora, no sentido de como que vai ficar essa relação, né? O Valdemar Costa Neto já disse que o PL não vai de jeito nenhum, mas também, de alguma forma, aqui em São Paulo vai apoiar o Ricardo Nunes, também não vai ter um candidato próprio. Então fica muito complicada essa questão. Veja, a Ana Moser certamente será demitida, ainda não caiu, né? Não tem essa confirmação, né? Ela ainda não... Só falta deitar, porque caiu já... Não, mas já tiveram outras notícias de ministro que vai cair. Tem muito desses balões de ensaio, né? Igual Flávio Dino no STF, vão lançando para ver o que pega bem. E essa, todo mundo aceitou e, coincidentemente, lançou-se essa questão da Ana Moser junto com aquela... Na sequência veio a fala do Lula, do voto secreto do STF, que acabou tomando mais atenção e deixando essa da Ana Moser mais de lado. Tá. Bom, vamos falar com a nossa cientista política, Deise Ciocari. Normalmente, os liberais, falando em termos econômicos, os liberais querem um Estado menor, mais enxuto, que gaste menos dinheiro, menos impostos, mais possibilidade para o cidadão empreender, gerar emprego, possibilitar que a pessoa que se esforça mais tenha um retorno maior. E os governos de perfil mais socialista, de esquerda, querem um Estado mais forte para atuar, sobretudo na área social, não se importam muito com essa questão dos gastos, pois acaba gerando inflação. Ora, eu estou vendo aqui que o Centrão está querendo agarrar a pasta social. E, é claro, o governo não está querendo ceder, porque cedendo a pasta social, ele cede praticamente o seu próprio projeto de gestão. Mas, lendo aqui, o Centrão só vai aceitar o Ministério dos Esportes se for turbinado com secretarias voltadas às ações sociais. Pode ser que o governo não ceda o Ministério de Ação Social, da Fome, etc., mas ceda o que está por baixo, esvazie esse ministério e turbine o Ministério dos Esportes. Aí seria praticamente a entrega definitiva do governo ao Centrão. E a gente tem que lembrar que ano que vem é ano eleitoral, né? Então, o Centrão está de olho nesse esporte, nesse ministério ou qualquer ministério que envolva a área social. Além de ser um perigo para a esquerda, porque dependendo de quem for pegar esse ministério vai fazer mais prefeitos e vereadores e isso acaba cacifando com mais força para 2026, mas é um jogo muito perigoso que o PT está jogando. Sobre a Ana Moser, eu não me aguento assim, eu tenho que falar sobre isso, porque a gente passou a campanha inteira ouvindo o Lula falando, essa foi uma das maiores bandeiras dele contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando que ia fazer um governo de mulheres para mulheres, que ia privilegiar elas à frente dos ministérios, e todas elas agora, de uma forma ou de outra, elas sofrem pressão frente aos ministérios, né? A ministra da Saúde, ela teve que ser blindada de um jeito para ela não cair... A Anísia Trindade, que é um dos maiores nomes da saúde do país, ela teve que ser blindada de um jeito para não cair desse ministério. A Ana Moser, com todos os poréns, eu concordo com o João aqui, ela não tem a forma política necessária para estar à frente do ministério, mas ela era um cargo técnico, uma mulher, uma das maiores atletas do país e está sendo rifada desde o dia que ela sentou na cadeira do ministério. Então, aonde que está esse discurso da esquerda de privilegiar mulheres, de dar espaço para as minorias? Agora tem uma vaga que vai abrir aí no STF e o Lula simplesmente não consegue encontrar uma mulher para indicar para essa vaga. É sério que não existe? Tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu gosto muito, que ela disse assim:
Basta uma crise política ou econômica para que os direitos das mulheres sejam questionados. E esses direitos, eles não são constantes, eles precisam ficar sob vigilância a vida inteira. É isso que está acontecendo nesse governo da esquerda. E aí, eu só vou terminar que o Ricardo Rous fala isso o tempo inteiro. É impressionante como algumas coisas não pegam no Lula. Esse discurso antifeminista não pega nele. E está aí. Bom, a pauta é Centrão abocanha Ministério do Esporte e quer que ele seja turbinado com ações sociais. João Belutti, Daniela Alves e Deise Chocari já falaram. Agora, com a palavra a defesa. Felipe Monteiro. Ô, Capês, a gente tem que entender a política como algo vivo, né? Infelizmente, né? O sistema político do Brasil, com o presidente da República no sistema majoritário, junto com a Câmara, o Congresso pluripartidário, votação proporcional, o presidente da República nunca faz a maioria no Congresso. Então, o que tem que fazer maioria no Congresso? Compor com os outros partidos dentro do governo. Então, faz parte do sistema político brasileiro, o tal presidencialismo de coalizão, essa busca por coesão de outros partidos dentro do governo. É assim também, em grande medida, na Inglaterra. Mas isso não é assim na Inglaterra também. Né? Apesar de ele ser parlamentarista, né, o partido que ganha as eleições na coalizão, né, indica o primeiro-ministro. Acho que ela fez uma parte. Mas isso não é o discurso eleitoral, né? Porque o discurso eleitoral foi outro. É diferente. Tudo retórica, retórica barata. Outra retórica barata que você... Desculpa te interromper. Outra retórica barata. Eu quero fazer uma linha de frente com o Felipe no período eleitoral. Outra retórica barata que vocês falam sempre é a questão da mulher do ministério, né? Ele que fala. Esse discurso identitário que o Lula fez nas eleições, né? E fingiu implementar quando ele foi compor o ministério dele, né? Ele só colocou mulher em ministérios periféricos. Tirando a Anísia, que é a ministra da Saúde, todas as outras, ministro do Esporte, ministro da Integração Racial, colocou o negro do Ministério dos Direitos Humanos, né? Ou seja, não tem nenhum ministério significativo que ele coloca mulher. Então, esse discurso identitário que o PT coloca é falso, é retórica falsa. E por que as mulheres estão caindo? Porque o Lula quer dar para o Centrão os ministérios periféricos. É por isso. Não quer dar ministério com importância. Então não é porque o Lula não gosta de mulher, é porque as mulheres do governo Lula estão em ministérios insignificantes, sem orçamento público. Eu estou falando que direitos humanos é insignificante, eu estou falando que integração racial é insignificante, eu estou falando que esporte é insignificante, sob aspecto objetivo, o orçamento público é insignificante. Mas ele não vai turbinar o Ministério do Esporte? Aí que eu estou falando. Por isso que esse discurso de identitarismo não cola. Por quê? Para o Centrão pegar o ministro do Esporte, tem que turbinar o ministro dos Esportes. Porque ninguém quer ministro dos Esportes sem ter a turbinação proposta pelo Centrão. Sim, mas né? Felipe, esse discurso retórico que foi colocado na mesa da questão identitária, o Lula que preza a mulher, mas quando tem mas ele venceu uma eleição. Para tirar uma mulher. E esse é um problema. Esse é o problema do Lula. Então vamos. Essa é uma questão. Ele mentiu para vocês. Para você, né? Eu não. Pra você. Eu não caí nesse papo. Eu não caí nesse papo. Vocês caíram nesse papo? Eu não caí nesse papo. Eu não votei. Essa questão identitária, eu nunca caí nesse papo. Sempre defendi abertamente a enrolação dessa retórica e narrativa do PT e de essa pauta não acabou ainda, Felipe. Essa pauta não acabou. Nós temos naquela pauta ainda dos amigos. Quando eu comecei a minha atividade política, me disseram: Fernando Capês, lembre-se, você não vale pelo bem que pode fazer, mas pelo mal que pode causar. Os inimigos sempre estarão em primeiro lugar. Perto de deixar o comando do Ministério de Portos e Aeroportos, Márcio França, contrariado, sinalizou ao presidente Lula que até aceitaria assumir o ministério, fazer o quê, né? Da micro e pequena empresa. Esse ministério que ainda não existe. Márcio França, porém, quer a pasta em outro formato. Segundo o Estadão, o ministro quer todo um ministério parrudo e turbinado, que não seja um puxadinho do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, hoje nas mãos do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, a Alckmin já tem com a vice, passa para lá. Além disso, o PSB vai pedir a Lula que o novo ministério se chame, tem um nome mais bonito aqui, olha,
Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa. Sem esse micro da ideia de ministério pequeno, sem o micro e pequena empresa no nome. Como o Felipe estava falando, Felipe, nós estamos tirando aqui o Ministério de Portos e Aeroportos, estamos tirando a presidência do Porto de Santos, maior porto da América Latina, principal saída para escoar a nossa exportação. E o Márcio França, aquele que fez a aproximação do Alckmin com Lula, se não fizesse esse casamento do Alckmin com Lula, talvez o Lula não tivesse ganho a eleição. Ele atraiu uma parcela significativa da centro-esquerda, do centro e até algum pouquinho da centro-direita. Pergunta-se, Márcio França vai ter que se conformar com esse ministério, ainda que sem o nome de micro? Eu voto que o Márcio França ele vai para o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que é o ministério que é muito mais importante que de portos e aeroportos. E quem está lá atualmente é a Luciana, que foi vice... Claro que é uma mulher. Não, é uma mulher também? Outra mulher que vai rodar. Ela realmente é um ministério importante, com relevância, que eu acabei esquecendo de citar, né? Mas tem um motivo por trás disso, né? Porque ela foi vice do governador do Ceará, não, de Pernambuco, né? Sim. Então fazia todo sentido para o Lula colocar ela dentro do ministério, e a do PCdoB, né? O PCdoB é um partido, do ponto de vista de tamanho, insignificante, né? Então eu acho que é muito mais natural que essa ministra atual vá para o Ministério de Pequenas Empresas e o Márcio França ele assume o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é um ministério que tem permeabilidade no Brasil todo e dá para fazer política, né, com P maiúsculo, né? Dá para pensar a industrialização no Brasil, dá para pensar a questão de desenvolver a ciência e tecnologia no Brasil. Agora, um ponto que eu acho fulcral no Ministério dos Portos e Aeroportos é o Porto de Santos, né? O Porto de Santos é onde está localizada a obra maior do PAC, né, que é a travessia seca do Guarujá a Santos, né? E eu duvido que essa obra fique com o Tarcísio, né? As pessoas têm falado que mandar para os republicanos o Ministério dos Portos seria um aceno para o Tarcísio indicar alguém na autoridade portuária, mas eu acho que a tendência é a autoridade portuária sair debaixo do Ministério dos Portos e ir para a Casa Civil para terminar essa obra, para o Lula poder rivalizar com o Tarcísio durante as eleições do ano que vem e depois de 4 anos. Nossa, ô Daniel Alves... Parece aquela música, né? Escravos de Jó jogavam caixa. Você não sabe para onde que vai. Então agora, segundo o Felipe Monteiro, e essa é uma informação que realmente ela procede, eu também a tenho, existe a possibilidade sim do Ministério da Ciência e Tecnologia, mais uma mulher sendo sacrificada. Que loucura, não? Como é que o pessoal que caminhou com o presidente Lula está vendo isso aqui? Então, os adversários é que estão sendo premiados? Olha, não sei bem se são adversários, porque o que me parece é que a própria Frente Ampla está tentando, né, cavar aí o seu lugar ao sol, porque Frente Ampla, ela existiu de fato, não é? Porque para mim ela só existiu ali durante a eleição, porque achavam que por algum milagre, não é, nós estamos vivendo numa nova era, acabou a pobreza, acabou tudo, todos nós estamos bem, é um novo governo, é um novo país. Não é? E, na verdade, não, nós retrocedemos, não é, institucionalmente com a volta deste governo, não é? Porque não é um governo de frente ampla. Na verdade, quem vai decidir ali são as negociatas que o governo petista, especialmente, vai realizar para tentar se manter ali e tentar negociar que os seus projetos sejam aprovados na Câmara. Então, nós vamos ver esse jogo. Agora, só um ponto com relação ao Ministério dos Esportes, ele sim, ele é um ministério importante, especialmente quando a gente está falando na questão das eleições municipais no ano que vem, que foi o que a Daisy trouxe e é um elemento bem importante. Por quê? Porque os projetos do Ministério dos Esportes, eles vão ali no centro das comunidades, né, aqui do nosso país. São construções, não é, de pequenos centros esportivos, não é, são vereadores, são
são deputados, não é, e prefeitos ali que querem mostrar para suas localidades que estão fazendo, porque o impacto de você fazer esse tipo de iniciativa nas comunidades é muito forte e é considerado prioridade. Não que isso seja uma grande estratégia para o esporte resgatar os jovens da nossa sociedade. Não, isso é utilizado de uma forma sempre visando a questão eleitoral e não a questão social de forma estrutural no país. Então, sim, o Ministério do Esporte ele é importante por conta das eleições municipais. Agora, o Ministério da Ciência e Tecnologia, é claro, não é? É mais um que caiu ali, que o governo Lula seria um governo que colocaria, não é, pessoas com expertise para administrar essas pastas e, a partir disso, se ter um plano realmente para o nosso país. Não é? Essa foi a perspectiva da tal frente ampla, claro. Muito bem. João Belutti, o Márcio França já tem que começar a se conformar já, que é melhor não adianta se irritar mesmo, porque, né? Não, e foi o inevitável, então. E o tal prêmio de consolação dele, né, virar ministro dos Esportes, lembrando que se fosse seguir os institutos de pesquisa, ele seria hoje o nosso senador, né, no lugar do Marcos Pontes, o astronauta. Ele ficou em primeiro as pesquisas inteiras e foi na reta final lá que o Marcos Pontes pegou o seu foguete e conseguiu. Mas o Márcio França, ele gostava de dizer também que ele foi o prefeito mais popular de, acho que São Vicente, né? De São Vicente. Citava uma pesquisa lá que com certeza existiu, mas que é bem, que certamente existiu, mas é que era bem curiosa. Ele com mais popularidade, né? E ele ficou muito tempo no efeito de ancoragem naquele debate com o João Dória, que ele performou bem, inclusive, né? Quando o João Dória abandonou a prefeitura e tal. E ele tinha, né? Ele teve esse personagem lá do Márcio França que ele criou. Mas assim, o Ministério dos Portos, como vocês colocaram, é muito importante. O orçamento é muito gigante. Tem o Porto de Santos, o maior do Brasil e muito expressivo em termos de mundo também. E lamenta-se isso, né? Que essa reforma tão precipitada, né? Muito pouco tempo de governo. O governo ali muito engessado, né? Não consegue avançar em nada nas pautas. Tem a tal bancada conservadora, que hora é conservadora, hora é progressista, hora é de centro. Mas acho que o governo Lula está com muita dificuldade. O Márcio França acho que já aceitou. E se ele for para o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele vai muito bem, na verdade, né? Porque não seria uma perda, talvez em termos de orçamento um pouco, mas em termos de capilaridade grande. E como a Daniela colocou, esse Ministério do Esporte, ele faz, na prática, ele inaugura muitos campinhos de futebol, né? Ele inaugura os campinhos e vai lá o político, o vereador, ergue o nome, ergue o braço e fala, ó, aqui foi eu que fiz. Deise Ciocari, você acha que esse tipo de negociação, com o Centrão tendo essa força para chantagear, isso já não é mais negociação. Negociação política é importante, tem que negociar com o Legislativo, mas isso já é chantagem. Isso decorre do fato do presidente Lula ter sido eleito com uma margem tão exígua e, mesmo assim, após fazer uma frente ampla, considerando ainda que uma grande parte da população votou branco e nulo. Então, isso pode significar uma legitimidade frágil para sustentar o governo? Capês, com certeza tem esse ponto da legitimidade, sim, né? A vitória do Lula ela foi muito pequena. Eu acho que tem também uma mudança na política brasileira e aí eu sempre toquei muito nesse ponto. Eu acho que, independente do presidente que tivesse sido eleito, a gente teve um enfraquecimento do executivo, né? Uma mudança de agenda do executivo para o legislativo nos últimos anos. Então, eu acho que, independente do presidente que tivesse sido eleito, a pauta ela ia estar muito mais forte no Congresso Nacional. É muito fácil a gente falar mas o presidente tal teria agido de tal forma. Mas na história recente, assim, teve um grande articulador, que foi o Michel Temer, que ele não cedeu tanto à força do Centrão, né? Não cedeu a essa fome de poder do Centrão, né? E a gente teve um enfraquecimento maior do Executivo nos últimos anos. Acho que, independente do presidente, isso iria acontecer. Mas o Lula, o ponto que eu reitero aqui é que desde o período de transição ele não utilizou o capital político dele. Já no período de transição ele começou a articular com Arthur Lira e ali ele perdeu toda a força dele. E é como o João falou, a gente está recém no primeiro ano de governo.